Sabe o que dói admitir? Muita gente chama de força aquilo que em você começou como falta de proteção. Você não ficou forte porque queria ser invencível. Você ficou forte porque em algum momento entendeu que não dava para esperar alguém aparecer. E quando uma pessoa entende isso cedo demais, algo muda por dentro. Ela fica rápida para se recompor, antes que alguém perceba, ela já respirou fundo, arrumou a postura e respondeu: Eu dou conta. Só que por dentro, o que ela queria dizer era outra coisa. Eu não queria ter que dar conta sozinha. Com o tempo, as pessoas começam a admirar essa postura. Elas olham para você e veem firmeza. Só não veem o caminho que fez essa firmeza virar obrigação. Porque às vezes a força ela não começa como uma virtude bonita. Ela aparece depois de você procurar amparo e encontrar vazio justamente na hora em que mais doía. Depois de viver isso algumas vezes, pedir ajuda começa a parecer mais cansativo do que resolver sozinha. Então você se adapta. Você para de esperar tanto do outro e começa a se proteger antes que a falta de alguém te machuque de novo. E sem perceber, aquilo que era só uma forma de atravessar dias difíceis acaba virando identidade. As pessoas dizem, você é forte. E você até acredita nisso. Mas lá no fundo existe uma parte sua que sabe que essa força teve um preço. E é aqui que esse vídeo começa de verdade. E eu quero te fazer uma pergunta. Você ficou forte ou só aprendeu que não podia precisar? Porque existe uma diferença enorme entre a força e a sobrevivência. A força saudável te ajuda a enfrentar uma fase difícil sem apagar quem você é. Já a sobrevivência, ela te obriga a continuar mesmo quando você ultrapassou o próprio limite. Por fora você funciona, mas por dentro existe uma parte sua cansada de sustentar a imagem de que sempre aguenta. E isso é solitário demais, porque quando as pessoas se acostumam com a sua força, elas param de imaginar que você também precisa de cuidado. Elas esquecem que a mulher que segura tudo também tem dias em que queria ser segurada. E depois de um tempo, você também esquece. Você passa tanto tempo sendo a pessoa forte que começa a tratar o próprio cansaço como fraqueza. Começa a se cobrar firmeza até quando tudo dentro de você pede apenas uma pausa. E eu quero falar disso hoje com cuidado, porque sua força pode ter sido necessária. Em algum momento, ela pode ter impedido você de desmoronar. Só que aquilo que um dia te protegeu pode começar a te prender. Essa é a imagem central desse vídeo. Uma armadura. No começo, ela ajuda. Protege quando você se sente exposta demais e dá estrutura quando o mundo ao redor parece instável. Por muito tempo, essa armadura pode ter sido o que manteve você de pé. O problema é que uma armadura não foi feita para ser morada. Ela protege quando existe perigo, mas começa a pesar quando você passa a viver dentro dela, até nos momentos em que só precisava respirar. E é por isso que, depois de tanto tempo se defendendo, até o cuidado ele pode parecer arriscado. Não porque você não queira ser cuidada, mas porque o seu corpo aprendeu a desconfiar antes de descansar. Então você chama isso de independência, maturidade, mas em alguns momentos isso não é só personalidade. É uma história de falta de amparo que virou o jeito de viver. E quando você entende isso, alguma coisa começa a mudar. Você para de romantizar o peso que carrega e começa a olhar para si com menos cobrança e a perceber que não precisa destruir a mulher forte que se tornou. Mas também você não precisa obrigar essa mulher a viver sem descanso. Então preste atenção nisso aqui. Tem gente que não é forte porque não sente. É forte porque aprendeu a esconder o quanto sente. E você pode conhecer esse lugar. O lugar de parecer bem enquanto por dentro está apenas tentando não cair. O de ser referência para os outros, mas não saber para quem correr quando também precisa de apoio. E isso não é nada simples, porque depois de tanto tempo se protegendo, até o cuidado pode parecer arriscado. E essa desconfiança não aparece do nada. Ela vem de uma história. Vem da sensação de ter sido você por você quando ainda precisava ser acolhida. Então o seu corpo, ele fica em alerta. A mente, ela tenta dissipar a dor. E baixar a guarda começa a parecer perigoso, mesmo quando nada está acontecendo. Por isso, relaxar para você não é tão simples, não tem a ver com só deitar ou dormir mais. Às vezes, o seu corpo está parado, mas por dentro você continua preparada para se defender, como se a vida pudesse te pegar desprevenida outra vez. E aqui existe uma pergunta importante. Quando foi que você começou a acreditar que precisar de proteção era fraqueza? Porque precisar de proteção não te torna menor. Pedir cuidado também não apaga sua força. E descansar não significa que você perdeu a capacidade de continuar. Na verdade, muitas vezes é o descanso que impede você de se perder de si. Só que para quem viveu em modo de sobrevivência, parar pode assustar. A questão é que o silêncio incomoda porque o corpo estranha a ausência de urgência. E a pausa, ela dá culpa porque uma parte sua ainda sente que deveria estar se preparando para alguma coisa. E quando essa culpa aparece, você volta para um lugar conhecido. Lugar de quem resolve, aguenta e segue. Só que ser sua própria proteção o tempo inteiro cansa, porque você nunca relaxa de verdade e mesmo quando alguém tenta chegar perto, uma parte sua já se prepara para ficar sozinha outra vez. E essa é uma das dores mais profundas de quem virou forte demais.
Não é a falta de vontade de ser cuidada. É a dificuldade de confiar quando o cuidado aparece. Você até quer descansar, mas uma parte sua não sabe se pode. Você precisa de apoio, mas algo dentro de você ainda se protege antes de receber. E por muito tempo você pode ter chamado isso de força. Só que força de verdade não tem a ver com viver sem precisar de ninguém. Força também é reconhecer quando a armadura está pesada demais. É permitir que a sua humanidade apareça sem tratar isso como fracasso. Porque você não é uma imagem, você é uma pessoa. E uma pessoa não deveria precisar provar valor pela quantidade de dor que consegue suportar. E essa frase aqui precisa entrar hoje na sua cabeça. Você não precisa transformar toda a dor em desempenho para merecer respeito. Porque existe uma parte sua cansada de ser admirada por aguentar. Ela não quer mais ser vista apenas como forte. Ela quer ser vista como gente. Porque ser vista como gente muda tudo. Porque aí você pode se sentir confortável para dizer que está difícil sem sentir que perdeu o seu valor. Porque a armadura, ela pode até parecer bonita de fora, porque mostra uma mulher que aguenta tudo. Só que ninguém consegue viver inteira dentro de algo feito apenas para se defender. Ela pode ter sido necessária quando você estava tentando sobreviver. Mas quando a vida inteira vira defesa, aquilo que te protege também começa a te machucar. E pode ser isso que esteja acontecendo com você hoje. Você não perdeu a sua força, só cansou de morar dentro dela. Porque depois de muito tempo usando a armadura, a pessoa começa a esquecer como é existir sem se preparar para o pior. E quando isso acontece, ela não se afasta apenas da dor. Ela se afasta também da chance que teria de cuidar. Agora eu quero te fazer uma pergunta com calma. Pensa na última vez em que você disse eu dou conta quando por dentro você queria dizer eu precisava que alguém ficasse comigo. O que você estava tentando proteger naquele momento? A sua imagem de força ou a parte sua que tem medo de pedir ajuda e se frustrar novamente? Essa pergunta ela não vem para te culpar. Ela vem para te devolver verdade. Porque você não precisa abandonar a mulher forte que se tornou. Você apenas precisa parar de obrigar essa mulher a carregar tudo como se descansar fosse proibido. A força, ela nunca foi um problema. O problema é quando ela vira prisão. Quando ela te impede de receber cuidado, ou quando faz você desconfiar de um gesto bom antes mesmo de saber se ele era seguro. E eu sei que baixar a armadura não acontece de uma vez, porque quem precisou se proteger por muito tempo não acorda leve do dia para noite. Mas isso existe um começo. E ele aparece quando você percebe o cansaço antes de chamar isso de fraqueza. E esse pode ser o início da volta. Não uma volta para uma versão frágil de você, mas a volta para uma versão inteira. Versão que ainda tem força, mas não precisa ser feita só de resistência. A solidão, ela não precisa virar sua identidade. E a sua história não precisa continuar exigindo que você seja invencível para ser respeitada. A cura pode começar quando você olha para essa armadura com respeito e diz: obrigada por ter me protegido. Essa é a virada. Não odiar a sua força nem apagar o que você construiu, mas entender que agora você pode aprender outra forma de existir. Então hoje eu quero te fazer uma convocação. Pare de romantizar o peso só porque você conseguiu carregar. Às vezes, aquilo que você chama de força é uma exaustão antiga tentando continuar de pé. Você não precisa provar que aguenta tudo para merecer amor. E pela primeira vez, a sua força não precisa servir apenas para suportar. Ela pode servir para escolher diferente, para sair de lugares onde você só é valorizada quando não precisa dar nada. E para lembrar que ser forte também pode significar parar. Então, se esse vídeo mexeu com algo dentro de você, se inscreva aqui no canal. Aqui a gente não fala só sobre a dor. A gente aprende a reconhecer de onde ela veio, por que ela se repete e como começar a voltar para si. Eu sou Andressa Macena e esse aqui é um espaço para quem cansou de se abandonar.